gente! Começa agora o programa Mais Saúde com Isabelle Soyama e hoje vamos falar de um assunto que não trata só do bem-estar físico, mas do ser humano em geral. Hoje vamos falar de terapia holística e quem vai nos encaminhar nesse assunto é a nossa querida Cleoma. Cleoma, obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui no programa Mais Saúde. E conta um pouquinho pra gente a sua história. Você é mestre de Reiki, né? Professora de florais de Bach. Conta um pouquinho pra gente como você iniciou. Então, Isa, eu já há 12 anos trabalho como terapeuta e as minhas especializações são em florais de Bach e também em Reiki e cromoterapia. Certo. Então, Clema, para o pessoal de casa entender um pouco melhor, o que seria terapia holística? Terapia holística é uma terapia que trata o ser humano como um todo, ou seja, considera os estados físicos, emocionais, energéticos e mentais. Então, nós trabalhamos a origem dos problemas dos desequilíbrios físicos, né, que geram a somatização. Então, nós acreditamos, os terapeutas, que todo sintoma físico, toda doença é resultado de um desequilíbrio emocional, físico, mental ou espiritual, energético. E essa terapia holística, ela não é mais complementar, né? Ela não é alternativa, ela é complementar. Isso, porque terapia alternativa, as pessoas imaginam assim, ou eu faço tratamento com o médico alopático, ou eu uso o recurso da terapia alternativa. Então, hoje, nós usamos o termo terapias complementares, ou seja, elas somam, elas agregam a qualquer outro tipo de terapia. E o que você acha da terapia, assim, holística aqui no Brasil e no mundo? As pessoas estão aderindo mais? Não? Ou... Sim, hoje existe uma preocupação das pessoas estarem buscando o seu equilíbrio emocional. Existe muito estresse, muitos processos depressivos, então hoje as pessoas estão se preocupando um pouco mais com a sua saúde, não só a saúde física, mas o seu bem-estar, o seu equilíbrio emocional. Entendi. Então, Cleoma, você é professora de florais de Bach, né? Isso. Então, vamos explicar agora para o pessoal aqui de casa o que seria florais de Bach. Os florais de Bach são um sistema de cura da alma pelas flores. É um sistema que foi desenvolvido por Eduard Bach, que era um médico homeopata, bacteriologista, né? Foi desenvolvido na Inglaterra e cujo foco é atendimento ao estado emocional, a cura emocional. Então, não existe sistema florais de Bach para a cura de doenças físicas, por exemplo, dor na coluna, dor de estômago, não. Os florais de Bach são essências líquidas de flores, então é completamente natural, mas que tem o foco na cura do emocional. Lembrando que a Cleoma falou, as doenças elas nunca são assim físicas, somente físicas, né? Para ela estar nesse plano físico, antes ela começa no emocional. Isso, exatamente. Então, quando você tem desequilíbrios emocionais, desequilíbrios energéticos, elas vão gerar as doenças físicas. Por isso que quando você se trata com algum tipo de terapia complementar, você não está indo na causa, você está indo na origem dos problemas. Por quê? Porque essas terapias trabalham os estados emocionais. E vício? Ajuda no vício? Também. Que tipo de vício você fala? Vícios de drogas, essas coisas, todos esses tipos de vícios, alimentação? Tipos. Sim, existem florais e terapias, o próprio Reiki também, que ajudam no combate à ansiedade, a medo, aos problemas que as pessoas normalmente enfrentam e que resultam em vícios. A partir de qual idade a gente pode começar esse tratamento com florais de Bach? Como são terapias naturais, recém-nascidos já podem ser tratados com florais de Bach, com Reiki, que não tem problema nenhum. Sério? Se o recém-nascido ele já nasce com uma... Se a mãe sente que já nasce com uma... Se tem um parto traumático, né? Então, às vezes, um parto difícil, de muitas horas, ou a criança nasce com algum tipo de problema físico, você já pode estar aplicando Reiki e mesmo os florais de Bach. Obviamente que, como se trata de crianças, a dosagem dos florais de Bach não é a mesma de um adulto. Sim, tá bom? Entendi. Bom, o emocional faz parte do ser humano, né? Faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, é um tratamento, né? Florais de Bach. Sim. Quanto tempo
que teria que fazer esse tratamento? Se existe um tempo para tratamento. Existe um tempo e quanto tempo seria? Entendi. Não existe um tempo para cada pessoa, como nós somos indivíduos diferenciados, as nossas emoções são diferenciadas, não existe um prazo fixo. Por quê? Depende de várias situações. Há quantos anos você está apresentando esse processo, se é recente ou não, né? Então, não existe um prazo fixo, mas é como se trata de emoção, trata-se de emoções, né? De médio a longo prazo. O primeiro frasco, você já vê resultado dos florais, mas é necessário ter sempre um retorno. E uma coisa, se você me permite, que é muito importante, claro, as pessoas procurarem um terapeuta devidamente formado e não ficarem utilizando recursos como internet ou resumos dos florais. Para que você veja um resultado efetivo dos florais, é necessário você procurar um terapeuta responsável e que tenha uma formação adequada. Porque cada caso é um caso, né? Exatamente. E a pessoa precisa ter a profundidade, o conhecimento para direcionar um tratamento seguro para você. Porque senão as pessoas não veem resultado. Tá certo? Tá certo. Então agora vamos falar um pouquinho do reiki. Você é mestre em reiki, né? Isso. O reiki é uma técnica de imposição das mãos, né? Essa imposição das mãos não é aleatória, por isso existem os cursos que dão essa formação. E ele trabalha o ser humano como um todo, ou seja, cada posição do reiki, ela vai estar trabalhando aspectos físicos, emocionais, mentais e energéticos. É uma técnica que você necessita ser iniciado por um mestre. O que é um mestre? É aquele profissional que teve toda a formação dos níveis de reiki, porque o reiki é ensinado em níveis, né? Então tem o nível 1, 2 e 3, e o mestrado é para aqueles que têm interesse em dar aula, e somente quem tem o mestrado é que pode formar né, reikianos, pessoas que aplicam o reiki, tá? Não tem nenhum vínculo com religiosidade, né? É bom lembrar, porque as pessoas às vezes não têm um total conhecimento e acham que a terapia holística ou o reiki, florais de Bach, tem algo a ver com religião. Não. E assim, já são todas essas terapias, como o reiki, florais de Bach, são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde desde 1976. Então, não é uma coisa que você não vê, não tem um resultado, não tem uma comprovação, porque já são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde, tá certo? Certo. Que bacana. Então, assim, quais são os benefícios que o reiki pode trazer? Certo. Além de trabalhar essas questões como ansiedade, depressão, medos, mágoas, o reiki já entra no alívio de sintomas físicos. Então, para dores de estômago, dores de coluna, não é massagem, é simplesmente uma técnica de imposição das mãos. Mas o alcance dele, diferente dos florais de Bach, vai além do estado emocional, porque ele começa a também tratar o estado físico. E tem uma grande vantagem, é uma terapia que permite a autocura. O reiki não tem só posições para cura de terceiros, para aplicar em pessoas. O reiki você tem posições de autocura. Então, é um benefício para você e para terceiros. E quando você aplica reiki, o reikiano, né, que nós chamamos a pessoa que tem essa formação, quando você aplica o reiki em terceiros, 30%, um percentual da energia de cura também permanece com você. Por isso que uma pessoa que aplica reiki nunca se sente mal após a aplicação. Por quê? Porque é uma energia de cura que beneficia tanto quem está recebendo como quem está aplicando. Entendi. E como que é feito o reiki na pessoa e em você? Por exemplo, você tem que aplicar um reiki em você antes de tratar alguma outra pessoa ou não? Bom, o reiki, quando nós aplicamos em terceiros, é sempre feito numa maca, preferencialmente numa maca. Nunca se aplica reiki no chão, certo? Então, para terceiros, nós fazemos dessa forma. Durante o curso, também é ensinado como se faz. Os reikianos, eles têm informação
de como limpar e se proteger energeticamente para não interagir com a energia daquela pessoa que nós estamos aplicando o reiki. Porque não é correto você absorver os problemas das outras pessoas. Mas para isso você tem que tomar alguns cuidados, algum preparo que é passado durante a formação das pessoas no curso. E na autocura, Isa, você pode fazer, também não faz no chão, mas você pode fazer sentado numa cadeira, no sofá e aplicar as posições. Normalmente uma sessão de reiki para terceiros dura em torno de 40 a 45 minutos. E para a autocura, 17 minutos, 20 minutos você consegue fazer. Sim, certo? Que bacana. E quais partes do corpo que é aplicado o reiki? É, tem alguma parte tem. específica ou não? Existem assim, quando nós aplicamos reiki, é sistematizado da seguinte forma. Tem as posições que você aplica na cabeça, tem as posições que você aplica na região da frente, nas costas e nas pernas, tá? Então é dividido desta forma. A mesma coisa as posições de autocura. Tem as posições da cabeça, da frente, das costas e dos pés. E aí você vai, em cada uma dessas posições, vai tratando especificamente os órgãos, né, ou estados emocionais, os órgãos que estejam próximos aonde você está posicionando a sua mão, tanto na autocura como na cura de terceiros. Sim, e após o posicionamento das mãos, correto, qual seria o próximo passo a ser seguido? Não, é assim, você faz a preparação, né, quando você está atendendo outras pessoas. Você faz a entrevista, você faz a anamnese, como nós chamamos, né, para fazer o levantamento de todas as necessidades e os sintomas, né, que a pessoa, os motivos pelos quais a pessoa veio te procurar. Aí você faz a aplicação de reiki. Outra coisa importante, quando nós aplicamos reiki, tanto a aplicação em terceiros como em nós mesmos, né, não deve haver conversa, é sempre no ambiente tranquilo, silencioso, com música ao fundo, tá? Porque o reiki é uma energia que traz profunda tranquilidade. Então você tem que estar em centralização. Então nunca se aplica reiki conversando com o paciente ou qualquer outro tipo de interferência como telefone, barulho, é sempre no ambiente de tranquilidade. Tá? E tem uma coisa aqui diferenciada também, no reiki nível 2, você pode aplicar o reiki à distância. O que é isso? Quando nós estamos aplicando o reiki no nível 1, aluno que aprende até o nível 1, em quem você aplica tem que estar presente. A partir do nível 2, eu posso te enviar a energia do reiki sem que você esteja aqui. Existe uma técnica, né? Então, se você vê algum acidente, alguma coisa, você pode mandar à distância a energia de cura reiki. Que bacana! Bom, gente, nós estamos aqui com a Cleoma Cristina falando sobre terapia holística. Nós estamos focadas em reiki. Ela está explicando aqui que o reiki pode ser mandado à distância. Vou chamar o comercial rapidinho, não sai daí que a gente já volta. Oi, gente, eu sou a Isabelle Soyama, do programa Mais Saúde. Estou aqui para falar da loja Bus Estilo. A Bus Estilo é uma loja de marcas fitness, casual e fashion. Lá você encontra as melhores marcas, com os melhores produtos e excelente qualidade. Eu uso e aprovo. Com mais de 40 anos de experiência, a MAD é o novo colégio forte da cidade. Educação infantil e ensino fundamental com aula de natação, violino, xadrez, teatro, pintura. Ensino médio voltado para o Enem e vestibulares de faculdades públicas. Infraestrutura completa com laboratórios, ginásio, piscina e salas modernas. Acesse novoamad.com.br. A MAD, o novo colégio forte da cidade. Voltamos com o programa Mais Saúde com Isabelle Soyama e hoje estamos aqui com a Cleoma Cristina, que é professora de terapia holística. Nós estávamos falando sobre reiki e florais de Bach.
Aqui o assunto do reiki é que o reiki pode ser feito à distância, não é isso? Exatamente. O reiki, quando a pessoa aprende o nível 2 do reiki, ela pode aplicar reiki sem que a pessoa esteja presente. A outra pessoa que está recebendo, ela precisa se preparar de alguma forma ou não? Sim, Isabela. Como o reiki é uma terapia que produz um relaxamento imediato na pessoa que começa a receber o reiki, então há necessidade, né? Primeiro, você tem que estar receptiva. Eu quero receber o reiki. E segundo, naquele momento que eu estou enviando a energia reiki, você também tem que estar sintonizada. Né? Não pode estar desenvolvendo nenhuma outra atividade, né? Eu não posso mandar reiki, por exemplo, para você enquanto você está dirigindo, quando você está gravando um programa. Por quê? Vai te dar uma energia que pode prejudicar o seu desempenho. E além do que, você precisa estar calma, tranquila, para poder estar recebendo o reiki. Então, quando eu envio à distância, nós combinamos com a outra pessoa para que naquele momento ela esteja receptiva, tranquila, para que o reiki faça o efeito. As duas pessoas precisam estar calmas, por exemplo, quem vai mandar e quem vai receber? Sim, o reiki, existe que nós chamamos de os princípios do reiki. Os princípios do reiki são condutas que aquela pessoa que é reikiana tem que ter, que é bem oriental. Quais são esses princípios? Não se irrite, não se preocupe, seja grato, trabalhe arduamente, né? E tenha a gratidão, certo? Ai, que então, lindo esses princípios. Exatamente. Então, quando eu sei que não é fácil manter isso no dia a dia, mas no momento em que você está se dedicando a uma outra pessoa aplicar o reiki, então é aquele momento que você tem que estar conectada, simplesmente pensando naquela energia de cura e na cura da pessoa que você está enviando o reiki. Então, esses são os princípios. Então, a outra pessoa, quem está recebendo isso, também tem que estar tranquila, né, receptiva a essa energia de cura. Lembra que eu falei para você que quando nós aplicamos, a pessoa que recebe, quem aplica, tem que estar no silêncio, na concentração. Um caso assim, desculpa, um caso específico. Se uma pessoa ela está num estado grave, internada, talvez, pode ser mandado para ela esse reiki? Se ela não estiver em coma nem anestesiada, pode. Tá? Existe somente essa restrição do reiki. Nós não enviamos reiki para pessoas que estejam anestesiadas e nem em processos de coma. Tá? É a única restrição que existe da técnica. Mas lembrando que sempre procurando um profissional, né? Com certeza. Sempre, nessas terapias complementares, né, muitas pessoas procuram leitura de livros somente, né? Por exemplo, o reiki você não pode aplicar se você não é formado. Nós chamamos de iniciação por um mestre. O que é o mestre? A pessoa que teve a formação e que pode ministrar cursos. Então, todo nível, reiki 1, reiki 2 e 3, em cada nível você é iniciado pelo mestre de reiki. E aí sim, depois de 21 dias, né, você pode estar aplicando reiki em outras pessoas, ok? E Cleoma, o reiki, ele é aplicado só em pessoas ou não? A gente pode aplicar em outras coisas, animais? Não, esse é uma outra... um ponto bem positivo, um outro benefício da técnica reiki. Por quê? O reiki você pode aplicar em animaizinhos, que é uma graça, a receptividade dos animais é ótima ao reiki, né? Você pode aplicar em plantas, aí você fala, para quê para as plantas? Para crescerem, né? Plantas que tem, para evitar que tenham os pulgões, essas coisas, né? No alimento. Aí você perguntou, como é que eu posso fazer? O que vai fazer? Quê, né, qual é o efeito do reiki nos alimentos? Gente, não é efeito sazon, tá? Não vai melhorar a comida, mas ele vai trabalhar essa energia, toda essa energia de agrotóxico, uma limpeza, né? Às vezes até energia das pessoas que manipularam esse alimento até chegar à sua mesa. Então, quando você aplica o reiki sobre o alimento, simplesmente sobre o alimento, você está limpando energeticamente para ter uma refeição mais saudável. Tá? E também podemos aplicar nos cristais, quem trabalha reiki com cristais, né? E é isso aí, animais, plantas e também nos cristais.
Mas também para aplicar em plantas, animais, tem que ser... Sim, você tem que ser um sempre profissional, ter né? a formação. O reiki não é um aprendizado que você lê num livro, tá? O reiki você precisa frequentar o curso e ser iniciado por um mestre, né? Por um professor habilitado, bom? Certo. Então, assim, sempre procurar um profissional. E fora isso, existe alguma contraindicação do reiki ou não? Qualquer pessoa pode fazer esse tratamento, qualquer idade? Pode. Como não tem vínculo religioso, como nós falamos, né? E não tem contraindicações, a não ser aquela situação que nós já comentamos, não aplicar reiki, né? Em pessoas que estejam anestesiadas ou em processo de coma. Não existe. Desde a criança nasceu, nós já podemos estar aplicando reiki. Então, não existe nada de religioso, né? Não existe nenhuma contraindicação. As formas, às vezes, que podem ser diferenciadas, as formas de aplicação, tá? Certo. Elas seriam diferenciadas como e por quê? Por exemplo, quando você vai aplicar numa pessoa doente, ou num cadeirante, ou numa pessoa que tem algum tipo de dor de locomoção, algum problema mais grave, você pode aplicar com a pessoa sentada, o que não é normal, porque nós já falamos que a forma mais adequada de aplicação é a pessoa deitada na maca. Mas existem essas variações em função do problema que a pessoa tem. Animais, Isa, a mesma coisa. Se é um animal bravo, né, você pode aplicar o reiki à distância, né? Inclusive, eu já trabalhei num local, esse é um local religioso, mas que aplica reiki em animais. Que bacana. Né? Faz o tratamento de reiki, atende em reiki florais e reiki animais. Foi aí que eu desenvolvi também uma das minhas... especializações de florais de Bach em animais. Em função desse trabalho, né, então eu desenvolvi um curso de florais de Bach para animais. Ah, desculpa então, gente. O florais de Bali também pode ser aplicado em animais? Sim, animais também. Animais, terceira idade, gestante, não tem problema nenhum. Aliás, auxilia bastante todo o processo da gestação, né, desde o primeiro mês até o parto, até o pós-parto. Né, essa fase toda de adaptação da mulher, né, com a criança, com a amamentação, tudo isso. Que bacana. Então, o reiki e o florais, ele tá interligado ou não? Não, ambos são terapias complementares, mas assim, o foco dos florais de Bach é mais no emocional. Já o reiki, nós podemos tratar o emocional, o mental, o energético e o físico. Faltou o físico. Tá certo? Os florais de Bach não entram nessa questão do combate a algum sintoma físico, tá certo? Embora nós acreditamos, né, todas as pessoas que trabalham com terapia, nós sabemos que todo o processo de dor física é resultado de um desequilíbrio emocional. E aí sim você pode tratar com florais, mas tratar o estado emocional, não a dor física. Isso, tá? Por isso, então, que a terapia, hoje em dia, ela é uma terapia complementar. Né? Isso, exatamente. Porque tanto o reiki como o florais de Bach, eles são, como não tem efeito colateral, eles são compatíveis com qualquer tipo de tratamento alopático. Então, não interfere no medicamento, não interfere em qualquer outro tipo de tratamento. Pelo contrário, os florais de Bach e o reiki, eles somam, eles agregam o tratamento. Por quê? Porque quando eu trabalho com reiki e com florais, eu diminuo os efeitos colaterais dos medicamentos e acelero o processo de cura. Tá? Por isso que a gente já está bem procurado, né? Principalmente pelo fato de não desencadear outras coisas porque igual os medicamentos. Exatamente, porque muitas vezes você toma algum medicamento para dor de cabeça e acaba afetando o teu estômago, né? Isso não acontece com as terapias complementares, porque elas, além de não interferir nos medicamentos, elas não causam nenhum efeito colateral. Por quê? Porque são fontes naturais. Os florais de Bach são extratos de flores naturais, né? Todas obtidas na Inglaterra, né? Até comentei com você anteriormente que em 2014, agora em julho e em agosto, eu fui para a Inglaterra para estar aprofundando os meus estudos, né? Então, é um processo completamente natural. E o reiki utiliza simplesmente a imposição das mãos, só que de uma forma sistematizada e não aleatória. Ah, eu coloco a mão aqui. Não, existe uma sequência e é isso que se aprende nos cursos. Mas você é ministra, dá cursos aqui em Guarulhos? Sim, atualmente eu estou ministrando cursos no Étnica, né?
onde eu estou estabelecendo uma parceria bem bacana, né? Lá a gente é bem profissional, né? Sim. Então eu interagi bastante. Nós estamos com curso de florais e de reiki lá. O Étnica é excelente. Queria até, inclusive, mandar um beijo pra Dani, que é minha parceira, amiga. E lá é muito bacana, né? Lá tem Com várias certeza, são pessoas bem profissionais. Sim, todos. E bom, gente, tá chegando o finalzinho do nosso programa. Cléoma, dá uma mensagem então pro pessoal de casa que assistiu a gente, que tem às vezes a vontade de procurar o reiki, os florais de Bach e às vezes não tem o conhecimento, né? As pessoas têm que ficar tranquilas com relação ao tratamento de reiki, e de florais. Muitas perguntam se elas interferem nos outros tipos de tratamento que elas estão fazendo, alopáticos. Não interferem, mas procurem sempre ver a qualificação do profissional que está atendendo você, tá? Porque muitas vezes essas terapias as pessoas não conseguem ver o resultado porque não procuram o profissional adequado. Tá certo? Então, com certeza, se você procurar um local adequado, um profissional competente, você vai ficar bem feliz com os resultados que você vai ter. Tá certo? Muito bacana. Cléoma, queria então pedir para você deixar um contato, e-mail para o pessoal de casa que está nos assistindo. Você pode passar? Posso. Posso passar o meu e-mail? Claro, ou o número do telefone? Isso. Ok, eu vou passar então o meu celular, é 99518 7023. O seu e-mail? cleuma.cristina@terra.com.br. Eu vou seletar o Cleuma, se me permite, rapidinho, porque as pessoas costumam errar. É CLELMA. Tudo certo? bem, mas vai estar passando aqui no GC aqui embaixo, para vocês anotarem, tá? E esse foi mais um programa Mais Saúde com Isabelle Soyama. E até a próxima. Um beijão.